Fala galera, beleza? Mais uma vez aqui é Thiago Garcia falando com vocês sobre mobilidade elétrica. E eu recebi alguns pedidos, né, nesse final de semana, para ser mais exato, ontem, sobre um vídeo que ele não é nem tão recente, ele é de janeiro desse ano, onde fala sobre o carro elétrico já está para morrer novamente, morrer pela quarta vez, né? É um pequeno trecho que tem alguns stories do Instagram, TikTok, essas coisas. Mas eu gostaria de pegar um corte maior exatamente desse vídeo, que foi um podcast onde a galera foi falar. Vai ser o primeiro vídeo de reaction que eu tô fazendo, né? Não entendam que eu quero falar mal da pessoa em si, mas eu quero contradizer os argumentos que eles trouxeram exatamente nesse podcast. Então, eu vou colocar o trecho dele e a gente vai discutindo ao longo do vídeo, tá bom? O negócio da biomassa, o que acontece é o seguinte, eu sempre fui convidado para falar em mobilidade, em fóruns de mobilidade. E sempre me incomodou muito o jeito das pessoas falarem sobre carro elétrico. E eu me lembro que uma vez eu estava numa apresentação, tinham mais de 500 empresários e tinha lá a indústria falando de carro elétrico como quem acende um farol e olha para o futuro. Sim. E aí eu convidei as pessoas a olhar para o espelho retrovisor. E eu perguntei para as pessoas assim, vocês conhecem uma cidade onde 20% dos carros são elétricos? Fez um silêncio. Nova York, em 1903. La Jamais Content. Lembra? 20% dos carros eram elétricos, 27% era combustão e 53% era vapor. O carro elétrico nasce na década de 1880, antes do carro a combustão. O primeiro carro a chegar a mais de 100 km por hora foi o elétrico. Entende? E na história do automóvel é natural você ficar discutindo matrizes energéticas, tá tudo certo. Só que a gente não pode estar nessa pauta sem ter visto, por exemplo, o documentário Por que o carro elétrico morreu? E também uma verdade inconveniente de Michael Gore quando ele foi candidato a vice-presidente dos Estados Unidos, que foi puxado pela Califórnia. O carro elétrico morreu 3 vezes. Ele morreu em 1913. E olha só que curioso, ele morreu por quê? Peso da bateria, tempo de recarga, autonomia, o lítio e o que fazer com a bateria depois. Problemas que temos até hoje. Tá, então olha só, vamos lá. Uma coisa que ele está trazendo é algo que eu sempre disse, que carro elétrico não é uma coisa inovadora, não é uma coisa do futuro, é uma coisa mais antiga, inclusive, que o carro a combustão. E é o que ele traz realmente, que o carro elétrico ele era muito mais comum no passado, no início do século XX, que inclusive hoje em dia em determinados lugares, tá? Só que ele está trazendo alguns problemas, né? Que seria o tempo de carregamento, o peso da bateria, o lítio, tá? Sim, vamos lá, o que eu sempre falei, carro elétrico é uma mudança de hábito completa, não pode se considerar o mesmo tempo de carregamento de um carro elétrico para um abastecimento de carro a combustão. Ainda, porque veja outra coisa que ele falou, o lítio, ok? Já existem tecnologias e baterias, inclusive, que são viáveis utilizando o grafeno, tá? E não mais o lítio. É bem diferente. Tem outras tecnologias que também entrariam com o nióbio. Ele vai falar aqui na frente também sobre o nióbio, mas ficou meio esquisito aí. Mas você tem pesquisas, inclusive desenvolvimento de baterias de forma bem evoluída, tanto de grafeno, como também tem o desenvolvimento de células, como seria de estado sólido, tá? Eu não sou muito técnico, não vou entrar nesse assunto, mas fica a dica para vocês pesquisarem sobre a bateria de grafeno e estado sólido. Mas peraí, tem uma história antes. Quando se fazia o querosene para iluminar as ruas, e já sabia-se que as ruas iam ser iluminadas por eletricidade, que tinha aquela treta do Edison com o Tesla, o Rockefeller, se eu não me engano, que fazia o querosene. Eles descobriram a gasolina por acaso, era um extrato. Um dia pegou fogo. E foi ele que incentivou o Ford a falar, faça em série, porque eu tenho um negócio que eu jogava fora que vai me deixar milionário.
Era a gasolina. A gasolina. Que é uma outra... Entre a gasolina e o carvão, o que muda, né? Que são dois fósseis, né? E qual que é o problema de você usar o fóssil para energia? É que no fóssil você tem elétrons, você tem carbono, mas você não tem oxigênio. Então ele não neutraliza. Você só produz CO2. Você não captura CO2. A cana. Por que a cana é legal? Porque a cana produz CO2 e ela é alguma biomassa que depois ela captura o CO2. Então ela equilibra. Então por isso que a gente não pode usar carvão. Por isso que a gente não pode usar o fóssil. Porque a gente só produz CO2. A quantidade de CO2 que a gente tem hoje é muito maior do que a gente tinha antes. Por quê? Porque a gente produz CO2 por algo que não captura CO2, que é a diferença da cana, da biomassa, enfim. Então, aqui começa a defesa descarada do uso da cana-de-açúcar e do etanol. O que ele fala? A cana-de-açúcar ela acaba capturando o carbono que é emitido na queima dela e aí equilibra. Não é bem assim. Porque se vocês forem pensar, uma planta ela captura carbono só durante o dia. À noite, ela emite carbono também. Muito menos do que durante a queima, mas o equilíbrio também não é tão grande como ele está dizendo assim, né? Então, tem que levar em consideração também outras coisas, como a produção do etanol, a distribuição do etanol, tá? Então, esse equilíbrio que eles jogam ali no 0 a 0, não é bem assim essa conta não, viu? E aí, o carro elétrico morre 3 vezes. Essa é a 4ª vez que estamos tentando caminhar com o carro elétrico, mas cuidado. O carro elétrico é bom? É bom. Mas o que é bom no carro elétrico? Só o motor. O que é ruim no carro elétrico? A bateria e espetar ele na tomada. Não tem coisa mais velha do que andar para trás e você espetar uma porra de um carro numa tomada. O Bolsonaro entrou em mídia semana passada dizendo: desliga uma lâmpada para economizar eletricidade. Eu vou desligar uma lâmpada e colocar um carro 10 horas carregando. Olha aí, o problema deles é a tomada, não é o motor elétrico, né? O problema deles é a bateria, é o fato de você poder utilizar a infraestrutura elétrica para carregar o seu veículo, né? Eles querem que você continue no etanol. A questão é que, se você for pensar, você tem muito mais opções de carregamento de um veículo elétrico do que abastecimento de um veículo a combustão. Porque em todo lugar tem uma tomada. Você vai ficar 10 horas carregando o carro. Pô, meu, você não consegue ficar 10 horas parado por dia? Você não tem noite para dormir? Lógico, não é assim que eu faço hoje, mas dá para fazer. Seu problema é as 10 horas? Quantas horas você passa dirigindo por dia? Quanto tempo você tem estacionado? Você não precisa fazer tudo de uma única vez. O problema não é o tempo tem. A maior parte do tempo de um veículo é parado. E apenas em casos excepcionais, como viaturas operacionais da Polícia Militar, bombeiros, aí são outras questões. Mas a maior parte do tempo o carro ele está parado e você pode aproveitar para carregá-lo. Não faz o mínimo sentido. Eu vou falar aqui com todas as letras. O carro elétrico com bateria espetado na tomada não se sustenta. A bateria é feita de lítio. Que bom ouvir isso. Esse que bom ouvir isso, eu não entendi. Por que é bom ouvir isso? Qual que é o objetivo de ser bom ouvir isso? O que tem por trás desse bom ouvir isso? Quer dizer que é bom alguém falar que algo é ruim? É bom ouvir, nossa, será que o seu problema é realmente com as tomadas? Então, nossa, que bom ouvir alguém falando isso, que está concordando com o que eu penso. É feito de lítio. Lítio, se você olhar nossa escala periódica, ele é o 3º alcalino, o metal mais nobre que a gente tem, porque ele é o mais leve e o mais flexível. Se neguinho puxar no Google aí, piscina de lítio, você vai ver o que é agredir o meio ambiente. E todos os nossos celulares aqui tem lítio. Ah, mas e o nióbio? Você vai ter nióbio, você vai ter ferro, mas você vai ter que ter o lítio. Você vai ter que ter o lítio. Porque o que segura a carga é o lítio. O nióbio é um condutor. Não, mas o nióbio não vai dar nada. É outra coisa. Outro argumento interessante, não, o nióbio não vai dar nada. Por que o nióbio não vai dar nada? Por quê? Qual que é o problema do nióbio? Sendo que tem faculdades, universidades investindo tanto no desenvolvimento de tecnologia na base do nióbio e do grafeno. Por que não vai dar nada? Não entendi essa. Eu acho que o nióbio vai dar muita coisa sim. Parece que é mais uma torcida contra que qualquer outra coisa aqui.
Bom, então vamos lá. A extração é terrível do lixo? Eu nunca vi. Usa muita água, né? Você precisa de um lugar que já tenha tido dessalinização ou dessalinizar o mar. Tá fácil. Tá fácil. Tá fácil. Agora tem um monte, pô. Agora, olha que curioso. Tem pouca água. Quando você olha para uma cana de açúcar, você enxerga o quê? Álcool e açúcar. Nós, né? Mais álcool. Mas se você olhar, bem mais álcool. Caninha. Só que se você perguntar para o cientista, ele olha para uma cana de açúcar, ele vê eletricidade. Por quê? Porque a molécula da cana de açúcar, ela é feita de um carbono, um oxigênio e 6 elétrons. O que você tem na bateria é elétrons. Olha só o argumento dele que interessante. Ah, você vê a cana, vê o álcool e o açúcar. O cientista vê eletricidade. Tá, então vamos falar de eletricidade. Existe um cálculo já feito por alguns amigos, né, que trabalham inclusive com biomassa, né, com produção de eletricidade a partir de biomassa há mais de 40 anos no mercado, onde eles estão migrando para a energia solar, porque no cálculo deles a biomassa já não fecha mais a conta. Eles chegaram na conclusão que um hectare de cana de açúcar, ela acaba sendo, deixa eu corrigir, 1 hectare de placa fotovoltaica acaba sendo 60 vezes mais produtivo que o mesmo hectare de cana de açúcar, tá? Então você olha a cana e vê eletricidade, eu vejo um espaço que você vai acabar ocupando, sendo que poderia ser muito mais produtivo de outras formas, tá? Outra coisa, nós temos os postos de combustíveis que já distribuem combustível. Boa, você vê os postos de combustíveis que ainda exige a distribuição, a logística de distribuição do combustível, do etanol. Sabe o que eu vejo? Eu vejo postes, eu vejo iluminação pública, eu vejo torres de transmissão, eu vejo placas de energia solar por todo canto que distribuem eletricidade. E é muito mais simples a distribuição de eletricidade através de estruturas físicas que subir e descer caminhão pelo Brasil inteiro para distribuir etanol. Então, o que você faz? Nós andamos com o carro da Nissan em 2015 com uma célula de combustível. Você mete você mete etanol, que é um negócio que já está resolvido. Nós temos postos de etanol, está distribuindo. Você não tem, você vai daqui até o Rio de Janeiro, diferente das... Você vai ter lá etanol. O etanol passa por uma célula de combustível, ele gera eletricidade e ele toca o motor elétrico. Eu não estou falando de carro híbrido. Eu estou falando que a cana se transforma em bateria e se transforma em eletricidade. Você está falando do motor a combustão, não? Não. O etanol vira eletricidade e toca o motor elétrico. Igual célula de hidrogênio. Exato. Aí o que você tem? Você tem, por exemplo, um capacitor, porque a célula de hidrogênio ela tem que chegar a 600, 700 graus. Isso. Enquanto isso não acontece, você tem um capacitor, e eu vi as folhinhas lá, fica do tamanho desse celular. Substitui 750 quilos de baterias e em vez de levar 10 horas para carregar, carrega em 10 segundos. Essa para mim é a pérola do vídeo. Uma bateria de 750 quilos. Meu amigo, que bateria é essa que você está falando que pesa 750 quilos? Deve ser a bateria. Porque, por exemplo, vamos falar de um caminhão do IEV 1200T da Jack Motors. Ele tem 4 packs de bateria, que dá 97 kWh de energia acumulada. E essa bateria pesa 729 quilos, tá? Detalhe, é uma bateria de ferro fosfato, tá? Não é uma bateria que a NMC, por exemplo, NMA, é uma bateria mais pesada mesmo, certo? Porque ela inclusive é utilizada para operações de veículos de carga, e até alguns veículos estão utilizando essas baterias com rearranjo para ter até uma resistência maior a mudanças de temperatura bruscas durante o carregamento, acelerações. Mas, é uma bateria de caminhão de quase 100 kWh. A maior parte dos carros não tem essa bateria.
Então você tá dando um exemplo de uma bateria mais pesada que os caminhões no Brasil utilizam. Não é uma bateria para carro. O meu carro tem uma bateria com menos de 400 quilos. Ou seja, praticamente metade do que você está declarando. Porque é o combustível. E aí, olha que curioso, você fala da cana. Quem mais tem essa mesma propriedade? Aquela algave, aquela palma que só dá no sertão. Então, se nós plantássemos, por exemplo, algave no sertão e desenvolvêssemos o sertão, nós teríamos etanol, assim igual da cana-de-açúcar, e não competiria, porque não tem competição com açúcar, por exemplo, com outros commodities que a cana-de-açúcar gera, que é eletricidade, álcool e açúcar. Para dizer o quê? Aí você fala assim, César, mas como é que tá isso? Se você for na Unicamp hoje, os caras estão aceleradíssimos com isso. Se você for no CTC, que é o Centro Técnico Canavieiro, lá de Piracicaba, os caras estão aceleradíssimos nisso. Volkswagen está atrás disso, Bosch está atrás disso, Toyota está atrás disso, está todo... Aí ele vem falar de plantar algave no sertão. Meu amigo, nós falando do sertão, estamos falando da região com maior incidência solar do Brasil. Uma das, pelo menos, né? Quem conhece o sertão do Brasil sabe o quanto o sol faz lá. Por que não utilizar para produção de eletricidade? Tá? Quando você produz etanol, o que você vai fazer? Apenas um combustível. Quando você faz eletricidade, você produz a energia em si, que pode ser utilizada para a casa da pessoa, para uma bomba para puxar água, para carregar a motinho dela, porque no sertão o pessoal utiliza muita moto para locomoção. A moto virou novo meio de transporte nas regiões mais remotas, exatamente para substituir os animais de carga, tá? Então, em vez de você plantar algave, por que não colocar energia solar? E ali você produzir eletricidade para além do simplesmente o combustível. O Brasil está trabalhando com a Índia, para que na Índia, e a Índia está comprando uma série de tecnologias do Brasil para etanol lá na Índia. E aí sim, pode ver que todas as vezes que a gente fala de carro elétrico, os que defendem, gostam de falar do poço à roda. Cara, um carro para ser verdadeiramente sustentável tem que ser do berço ao túmulo. Não há nada mais ecológico do berço ao túmulo do que o carro elétrico, mas que a eletricidade seja tocada por biomassa. Porque uma das desculpas dos Greenpeacers, dos Environment Friendly do carro elétrico, é de que a bateria acabou, vamos usar como gerador de prédio. Vai faltar prédio, cara. Não. Porque um carro não é um prédio. Exato. Um prédio pode ter 700 carros. É. Se tiver 700 pessoas que moram lá. Olha aqui outro argumento que ele fala, do berço ao túmulo. Se ele não sabe, uma bateria em média de veículo elétrico tem de vida útil para o carro 4.000 ciclos. 4.000 ciclos. Isso em média dá praticamente 1 milhão de quilômetros rodado com o carro, certo? Então, é do berço ao túmulo, o carro vai embora muito antes da bateria. E a bateria, ela vai ser utilizada para outras finalidades depois, tá? Ele vai ser utilizado para um power bank, onde estão falando, não vai faltar prédio para isso. Já existe um mercado para explorar essas baterias. Já existe a necessidade dessas baterias, inclusive para acumular energia solar. Não precisa ser exatamente num prédio. Por que não as próprias distribuidoras de energia? Por que não centrais de acúmulo de energia? O mercado tem. Não faz sentido. Todo mundo tem um power bank em casa para exatamente carregar o seu celular. Então por que não utilizar a bateria novamente? Não precisa cada um colocar na tua casa. E outra coisa, a bateria era extremamente reciclável. 99% dos metais dela são recicláveis. Ela não vai para a natureza, ela não vai ser jogada no meio do mar ou qualquer coisa assim. Agora eu quero ver você reciclar todo o óleo que o carro vai utilizar, certo? Todo o combustível que ele vai queimar. Tudo bem, eles estão utilizando aqui o exemplo do carro elétrico movido a etanol.
certo? Ah, e aí o bagaço vai ser utilizado, ele vai ser queimado, tá? Ele vai ser queimado, ele não vai ser reaproveitado, ele vai ser queimado. E você para e pensa, nós estamos... O que há de novo nisso, cara? Nós estamos falando de um negócio que foi criado em 1810, desculpa, na década de 1880 e até hoje não se sustentou. E iria se sustentar agora. Olha a crise hídrica que nós estamos vivendo, olha a crise de energia. Bandeira vermelha. E hoje a gente tem Cada aqui 14 hidrelétrica, kW a mais dá 10 reais? Não, cada 10 kW, 14 reais. Pois é. A mais do que já paga. Então, pessoal, é isso aí. Eu queria trazer essa reação do vídeo que me pediu, inclusive, para fazer. Mais uma vez, eu não tenho nada contra as pessoas, tá, que estão falando nesse vídeo. Já tive até a oportunidade de encontrá-los em alguns lançamentos da Jack, inclusive, tá? Então, não entendo como crítica para as pessoas. A minha crítica é para os argumentos trazidos para esse vídeo, tá? Ok? Nada contra a pessoa, cada um tem sua opinião, ok. Mas, se eles têm a sua opinião, eu posso ter o direito de ter a minha opinião também, estou trazendo para vocês. E além da minha opinião, eu gostaria de trazer a opinião de outra pessoa aqui, que inclusive é de um vídeo que essa mesma pessoa fez em junho, ou seja, posterior a esse de janeiro. E aí, vocês tirem as suas conclusões também pelo que ela está dizendo, tá? Valeu, gente. Deixa as conclusões e até mais. Olá, bom dia, bom dia. O que temos para hoje aí? Vamos pegar uma estrada aí, um carro 2.000 quilômetros? Me agrada muito andar na estrada, é comigo mesmo. Mas é um carro elétrico, hein? Carro elétrico. Mas tem infraestrutura para andar 2.000 quilômetros com carro elétrico? Vai ser um desafio isso, né? Um desafio, eu já gostei. Mas de imediato o que me despertou foi tentar contar essa história, viver essa história. Já que a gente entende que o carro elétrico chegou, ele já não é mais o futuro, ele existe, está aqui. Como é que é viver isso? Quais as dificuldades, quais as facilidades? Desmistificar talvez algumas coisas que eu tenho na minha cabeça. E lógico, né? Quando falaram qual era o carro, aí a minha vontade de dirigir aumentou. O objetivo era muito claro, 2.000 quilômetros, né? Saindo de Itu, indo até Montevidéu. Ou seja, não era percorrer só dentro do Brasil. Para perceber também como é a infraestrutura, né? Em países vizinhos aqui, como o Uruguai, por exemplo. Quero aproveitar e falar um pouco do design do carro, tendo essa natureza de fundo, porque é das inspirações que a Kia teve para desenvolver o design desse carro, aonde ela fala que aqui existe todo um trabalho de energia e alegria, trazendo dois opostos, né? Aonde toda a escultura da carroceria desse carro traz elementos novos, inspirado na humanidade, inspirado na natureza, né? E foi aqui que tudo começou. Itu, interior de São Paulo, a gente partiu com um objetivo, rodar 2.000 quilômetros com um carro elétrico. E vindo até Curitiba, encontramos 2 carregadores rápidos. Isso tornou a nossa viagem muito mais fácil. Em Porto Alegre foi a nossa segunda parada. E aqui, todos os hotéis também tinham, né? Daqueles que nós programamos aí, carregadores e carregadores rápidos. Porém, de Porto Alegre, né, até Pelotas, as coisas começaram a ficar um pouco mais complicadas, porque na maioria dos postos não tinha um carregador rápido, só tinha um carregador lento. Em Pelotas, por exemplo, nós tivemos que carregar utilizando, na verdade, a energia elétrica do hotel. Agora, nesse exato momento, nós estamos aqui, utilizando a energia elétrica do posto para tentar ganhar uma autonomia de 130 quilômetros para chegarmos aqui, que é onde a gente entra, na verdade, no Uruguai, e sabemos que daqui para frente a infraestrutura ela é muito melhor, com vários carregadores, entre eles carregadores rápidos. E aqui termina. O carro elétrico, ele não morre mais, ele veio para ficar desta vez. Só que bateria, rede, o carro elétrico vai para frente, com ou sem vocês, porque já existe tecnologia para isso. Então, se não houver uma vontade rápida de fazer com que esse abastecimento, usando a rede, em cima de baterias,
seja algo bom para o consumidor, algo fácil, com autonomia, com tempo de recarga baixo, com segurança, o carro elétrico vai continuar.